Retorno e me abrigo em Buda, retorno e me abrigo no Dharma, retorno e me abrigo na Sangha. As três joias, os três tesouros, Buda, Dharma e Sangha. Buda é o ser iluminado, aquela que acorda, que desperta, e a natureza Buda, que se manifesta da menor partícula ao maior espaço. É cada um de nós que tem a capacidade de despertar. Despertar é o quê? Perceber o que é o Dharma. Dharma é a lei verdadeira, não é a lei humana. Não são as regras que nós criamos de convivência. Elas também são boas, são importantes. Mas existe uma lei maior que rege a vida do céu e da terra. E é dessa que nós falamos, que é o Dharma de Buda. E o terceiro é a Sangha, a comunidade, as pessoas que sociabilizam de forma harmoniosa, não sai batendo, matando, xingando, não tem ódio, não tem fobias, entendeu? Isso é a Sangha de Buda, a comunidade que vive em harmonia. Porque a gente vê tantas coisas desarmoniosas por aí, né? Mas é possível viver em harmonia. E é isso que a gente fala quando fala de Buda, Dharma e Sangha, que eu volto e retorno e me abrigo em Buda, Dharma e Sangha. Muito bem, gente. Vocês viram que esfriou um pouquinho, mas não esfriou muito ainda não, né? Está começando a esfriar em São Paulo. A minha turminha lá do Rio Grande do Sul tem sofrido bastante, mas tem recebido muita solidariedade, muitas doações e a coisa está bonita. Já estão limpando as casas, tirando a lama de dentro. Hoje eu vi várias pessoas lavando fotografias. Quando teve o tsunami no Japão também, que foi tudo destruído, eles lavavam o dinheiro, mas não é essa lavagem de dinheiro que fala aqui no Brasil, não. É lavar mesmo, as notinhas de dinheiro lavavam, punham para secar. Ninguém roubou nada de ninguém. Dessa ideia da solidariedade. Estamos juntos nessa confusão, vamos cuidar uns dos outros, né? Isso é tudo um processo de educação, né? Somos seres humanos e seres humanos não bem resolvidos, né? Então, essa convivência, o que eu falo de educação é isso. Como é que você educa para a vida comunitária? Não é você o que você tem vontade de fazer, o que você quer fazer, o que é adequado fazer nessa circunstância. Aliás, tem um capítulo nesse Zen para Distraídos, que é justamente aquele quem ensinou você a pensar. Ah, tá vendo, gente? Hoje eu falei desse livro para um casal, eles vão se casar agora no dia 15, e a moça perguntou para mim, a noiva, mas monja, não tem um livro sobre casamento? Eu falei, só sobre casamento? Não tem, mas Zen para Distraídos fala, e ela descreve toda a cerimônia de casamento, gente. Casamento zen budista é muito legal. Eu gosto muito, porque eu acho importante, porque primeiro, os noivos entram juntos na igreja. Não tem isso que o pai ou mãe leva o noivo à noiva. No Japão, os noivos entram juntos. Os parentes já entraram, os pais, e tem um casal de padrinhos, que são pessoas que eles respeitam como bom casamento. Pessoas são felizes depois de muitos anos convivendo juntos. E né? esses são os escolhidos para padrinhos. Padrinhos. E não é por presente, gente. Imagina você escolhe padrinho para dar presente. O presente nem é importante. O presente é o exemplo da vivência. Isto, e a presença na vida do novo casal, que às vezes precisa de um conselho. Então não é que você foi padrinho do casamento e nunca mais aparece na casa um do outro, não. Pelo menos uma vez por mês se encontram, tomam um chá juntos, um cafezinho da manhã, um jantar, enfim, manter uma relação próxima, porque quando a gente é jovem, hoje em dia as pessoas antes de se casar já ficam juntas, né? Nós estamos vivendo uma realidade um pouco diferente do passado, em que eram pessoas que vinham de famílias diferentes, nunca tinham convivido, e começa a convivência, começa a dar confusão. É o sabor da carne, a quantidade de sal na comida, a escova de dentes, quer dizer, tinha vários aspectos, né, que tinham que ser adaptados. Hoje em dia não, a maioria das pessoas já mora junto, quando resolvem casar, já estavam juntos, já têm filhos até, né? É o que às vezes chega até mim, né? Pessoas que já estão com filhinhos. Eu tenho um casal que pediu para fazer a cerimônia lá no templo, agora no final do mês de junho, e eles já têm um filhinho. Então, é uma doçura isso, né?
saber que já estamos juntos, já temos a confirmação que é o que nós queremos. Não é uma experiência, né? Porque muitas vezes no passado era assim. E imaginem vocês quando o casamento era organizado pelas famílias. Eu cheguei a conhecer alguns casais japoneses muito antigos, né, já do século passado, que eles não se conheciam, tinham recebido a fotografia um do outro e se viram pela primeira vez no dia do casamento. Nossa. A moça morrendo de vergonha, né? O moço também, coitado, né? Os dois, assim, uma situação difícil e foram se conhecendo através dos anos de convivência. Separação nunca existiu. Não havia essa possibilidade de separar, não tem. Casou, é pro resto da vida, até que a morte separe, né? E mesmo depois da morte, a maioria não se casava de novo. Então, difícil, né? Você não conhece nada da pessoa, mas as famílias se conheciam. E as famílias achavam que eles eram pessoas que teriam compatibilidade. Então, era uma coisa da compatibilidade de gênios, compatibilidade de interesses, famílias semelhantes, geralmente de uma classe social muito próxima, com interesses semelhantes, quer seja de literatura, quer seja de música, quer seja de religiosidade, quer seja de cultivo do solo. Então, eram pessoas que tinham afinidades. E assim, os pais, que gostavam muito uns dos outros, faziam que seus filhos se casassem. Mas vocês podem imaginar. E geralmente a noiva, ela tinha que morar, se o filho era mais velho, ela tinha que morar na casa da sogra. Para quê? Para aprender com a sogra os sabores da casa da sogra. Ela tinha que cozinhar do jeito que a sogra cozinhava. Para ele lembrar da mamãe. Para ele não mudar o sabor da boquinha. Da mamãe. Da mamãe, sempre a mamãe em primeiro lugar. Isso causa até hoje muitas dificuldades, né? Claro. Muitas dificuldades. Mas mesmo em famílias que não são japonesas, tem uma família que eu conheço em que a sogra, a mãe, ela tem alguns filhos homens, né? E ela é muito eficiente. Eficiente. Tudo que ela faz, ela é muito eficiente. Ela vai de um lado para outro, ela faz compras para a casa dela, para a casa das noras, para as netas, e para o marido, e para o tio, e para o primo. Ela cuida de muita gente. Então, o que acontece com as noras? Elas se sentem frágeis. E os filhos têm a mãe como esse exemplo de mulher superpoderosa, que é capaz de fazer tudo. Sim. Para todo mundo, está sempre todo servindo, correndo, trabalha socialmente como voluntária aqui, voluntária lá. Então é uma pessoa que está sempre ajudando e fazendo bem. E as norinhas, elas não são essas supermulheres. Talvez um dia se tornem, mas no momento não são. Então elas ficam diminuídas. Então causa certo atrito. Claro. E é difícil, né? Porque você não pode falar para essa senhora que é tão ativa, que é tão poderosa, quer dizer, faça menos, né? Faça menos. Aí. Ela não consegue, ela sofre. Ela está perguntando assim, que motivação que a gente tem para estudar num país que despreza tanto a educação. Não é pelo país que a gente estuda pelo prazer do conhecimento. E isso é uma coisa que é muito pessoal, né? Nós não fomos estimulados, e talvez aí você tenha falado uma coisa certa, o nosso sistema educacional não nos estimula... Voltando, quem ensinou você a pensar? A pensar, não nos estimula a sentir prazer no estudo, prazer na leitura. Eu mesmo tenho lido cada vez menos. Por quê? Porque a gente fica no celular, o celular é animado, tem bonequinhos, tem cachorrinhos, tem gatinhos, tem gente, está o tempo todo em movimento, tem coisas interessantes incessantemente, porque o que a gente fala dos algoritmos, quando fala de algoritmos, é essa historinha, tem uma coisinha lá nos celulares e nos computadores, que eles percebem o que a gente gosta. E na hora que ele percebe o que a gente gosta, ele vai produzir mais material e trazer para a nossa frente mais dessas coisas que nós gostamos. E nós, então, ficamos nos retroalimentando de coisas que são prazerosas. Tem gente que gosta de comida, tem gente que gosta de pensamentos filosóficos, tem gente que gosta de religião, tem gente que gosta de bichinho. E quanto mais eles veem que você vê o bichinho, mais bichinhos aparecem para você. Mas chega um momento, gente, que é isso que eu acho que é importante você perceber, que cansa. Por mais gostoso que seja,
é que nem comer doce. Ou os suspiros da tia Nena, deliciosos, mas chega um ponto que tem um limite. Você não aguenta comer uma caixa inteira de suspiro, né? Você pode comer uns 10, até 20, vamos dizer, mas depois dá até enjoo, né? E a gente fica à vontade de uma coisa salgada. É a mesma coisa. Se a gente fica só se alimentando de coisas que são prazerosas para o nosso cérebro, para a nossa mente, a gente chega a um momento que cansa, que enjoa, como tudo na vida. E a gente precisa ter um sabor diferente. Às vezes tem que pôr uma pimentinha, né? Uma coisinha salgadinha. Você não pode comer só doce. Mesmo que você seja diabético e tenha paixão por doces, né? Mesmo porque você sabe que isso pode fazer mal para você. Então você tem que compensar. E isso é uma coisa que as pessoas ainda não aprenderam a fazer. De vez em quando você lê um livro. Ler é legal. Quer ver? Eu vou abrir numa página e vou ler qualquer coisa para vocês. Qualquer coisa, hein? Se eu enxergar. Eu não trouxe os óculos. Nilo, você que vai ler, eu não estou enxergando então nada. vou abrir em qualquer lugar também. Abre em qualquer lugar e lê um trecho. Vamos lá. Olha, sempre a grana é o capítulo. Entre as maiores provocações estão os problemas financeiros. Oba. Uma ouvinte de Jurubatuba, em São Paulo, telefonou para o Momento Zen para dizer que até então vinha encontrando paz espiritual. Costumava sentir-se bem, mas que já não estava conseguindo retomar aquele estado de bem-estar porque a vida financeira estava muito tumultuada. Bom, hein? Vocês percebem que é diferente? Quando a gente escreve em um texto escrito, e foi escrito pelo Nilo, que é formado em letras, que é muito consciente de ter um português correto. Vocês percebem que é diferente? Mesmo que eu não fale errado, mas há uma diferença na pontuação, na palavra escolhida. E isso vai aumentando o nosso vocabulário, vai aumentando a nossa capacidade de percepção da realidade. Ela fica aumentada, ela não fica diminuída, ela não fica pequenina, ela cresce. Não consigo sair da casa dos meus pais. Toda oportunidade que eu tenho nunca dá certo. Aí a Vitória se juntou aqui e falou: Denilson, eu tenho o mesmo problema. Mesmo com fé, preces, não dá. É bloqueio, é karma. O que é que não consigo sair da casa do pai? Não, tem uma situação. Uma vez, um grupo de praticantes da nossa comunidade, todos eles tinham mais de 30 anos, eram solteiros, queriam morar sozinhos e não conseguiam. Então eles resolveram, na casa de uma moça que ela tinha uma edícula grande atrás, que ela ia alugar para eles essa edícula. E foram. E fizeram uma experiência, acho que não durou mais do que 10 dias. Uma delas dizia o seguinte: na casa da minha mãe era tão bom, a roupa lavadinha e perfumada em cima da cama, eu não tinha que pôr na máquina, não tinha que passar, não tinha que fazer nada. A outra dizia assim: na casa do meu pai é tão bom, não tinha barata, não tinha nada, porque tinha gato, e o gato comia as baratas. Então eles chegaram à conclusão que morar com os familiares era mais confortável. Sim. Talvez não tivesse tanta liberdade como teria morando com amigos. Mas, ao mesmo tempo, tinha um mimo e um conforto. Primeiro, que o pai, a mãe, que a família que mora junto já sabe o seu paladar. E a luz está paga, a água está paga. Está tudo pago. Né? Então, é mais confortável. Agora, tem casos em que pessoas moram com os pais e têm que dividir despesas. Sim. E isso eu acho que é mais interessante, sabe? Sim. Não, da gente aprender a dividir despesas, da gente trazer uma comidinha para compartilhar. Sei lá, você passou num supermercado, passou numa padaria, traz um lanchinho para oferecer para a mãe, para o pai, e não só pensar, vem a mim, que era uma frase que minha mãe sempre dizia, que ela não gostava das pessoas que dizem, vem a mim. Estou sempre querendo, mas não sou capaz de compartilhar nada. Olha, para um bom começo de junho, mês 6, dia 3. Vamos pensar o que nós podemos compartilhar.
Veja no seu armário se tem roupa demais, tire aquelas que não servem, não fique pensando se vai emagrecer daqui a 10 anos, porque não vai dar. O que não está servindo agora, tira, põe de lado. As farmácias têm, vários lugares têm, que pode levar para pessoas necessitadas, ainda mais agora que vai começar a esfriar. Então, que todos vocês estejam abençoados pelos seres iluminados e benfazejos, tendo a compartilhamento como um propósito para esse início de junho. Que assim seja.